Que bom que vocês voltaram. Me contem aí, gente, como é que tá a advocacia de vocês? Dúvida? Alguma observação com relação à aula que vocês viram? É, eu acho que tá todo, assim, eu não sei a advocacia e o dia a dia, né, dos outros colegas, mas essa questão da votação, né, do tema 1348, eu senti que, assim, o cliente, ele, ai, vamos aguardar, apostando todas as fichas, né, é, nesse julgamento. E por mais que a gente tenha, né, as outras ferramentas, né, até para poder assegurar o direito dele, eu tenho sentido uma certa dificuldade de dar sequência, né? Eu não sei se essa tem sido aí a realidade e o que que os colegas têm feito, porque eu até coloquei aqui no vídeo anterior, né, dividi aqui. Eu estou gastando muito mais tempo para desconstruir a informação que eles chegam até o escritório do que para propriamente demonstrar para ele o que que vai ser feito. Então, assim, ele chega com um excesso de informação e é quase que uma aula. Tem que desenhar, escrever, falar várias vezes para ele poder compreender o que que você está querendo, qual que é a estratégia que você está colocando na mesa para ele. Mais alguém está passando por isso? Tá? Ana, tudo bem? É que eu atuo numa empresa corporativa, tá? Então não são todas as teses que a gente faz na empresa, mas essa mesma dificuldade que você enfrenta, por exemplo, com os seus clientes, eu no mundo corporativo eu também acabo enfrentando, sabe? Acho que a gente tem muitas informações e muitas vezes acaba que o cliente ele duvida do que tu fala, daí ele fica pipocando e que nem fala Josi. Depois ele volta. Porque tem muita diferença naquele profissional que estuda, que tem segurança no que está fazendo, segurança na fala, do que aquele que pega as coisas prontas, porque não sei vocês, tá? Mas eu tenho colegas e eu sou uma pessoa que eu leio absolutamente tudo dos colegas, porque acaba passando por mim para revisão. E tu vê nitidamente que as coisas são pegas da IA. Então, este colega, quando ele for atender um cliente, ele não vai ter segurança para conversar com o cliente. E acaba que o cliente fica pipocando com vários profissionais e até diz: não, vou voltar para Ana, sabe? No mundo corporativo também é assim. Acho que na advocacia privada deve ser um pouco mais difícil, né? Mas no mundo empresarial também, tá? Porque a minha empresa que eu atuo, eu atendo 497 municípios e é para comércio e serviços. Então, desde quando foi aprovada a Lei Complementar 214, eu acabei ficando responsável somente pela reforma tributária da minha área, junto com o contencioso. Eu não estou vendo movimento de empresa. Eu moro numa cidade de 80 mil habitantes. Aqui o agro é muito forte, né? Então são empresas maiores quando a gente está falando do agro. Mas a maior parte das empresas é simples nacional. E eu não estou vendo movimento de contador, de empresário, de entender a precificação, porque a gente sabe que a reforma é muito mais do que carga tributária, ela vai impactar a forma como você negocia, preço, e etc. E eu não sei se isso é Exatamente. uma realidade. E aí a dificuldade de sensibilizar e de que forma? O que que a gente vai. É claro que assim, a gente vai vender uma assessoria, né? Acompanhar um planejamento. Mas também a assessoria acaba sendo um produto muito extenso. Então, uma dificuldade da gente conseguir sensibilizá-los dessa importância de agora parar, analisar, pensar nos impactos e como é que entra, né, para o mercado. Adoro ouvir vocês, adoro. Gente, então, vamos lá. Na verdade, até porque que eu comentei, né? Nosso curso, ele realmente, hoje tem muita gente que está iniciando, que não tem ainda essa vivência, e que vocês, que é tão engraçado, há tão pouco tempo vocês não tinham nada dessa vivência e agora estão aí dando show. É como realmente não é mágico, né? Não é E vem milagre. de onde? Quem ensinou?
Oh, Isso tudo porque a professora ensina o raciocínio jurídico, né? Com a o gente aqui, raciocínio jurídico, necessariamente, o jurídico tributário, mas é isso, assim, não Raciocínio é jurídico. já aplicar a Ensina a tese pensar, prática, né? começar do início, exato. É. gente, eu vou falar. Eu fico super feliz. Eu falei que eu fico babando por vocês, né? Eu sou bem coruja mesmo, adoro. Mas vamos lá, gente. Vamos para as holdings? Então, o porquê das holdings, tá? Vamos lá. Porquê das holdings? Primeiro de tudo, sempre muito se falou sobre criação de holding. E aí eu não vou nem ficar entrando em detalhamento, gente. Nós temos. Ah, você tá aí, Norato? Honorato também, vocês falaram que estava com dó de Flávia, que estava lá na Suíça. Eu estava no meu horário de almoço, o Honorato estava mandando coisa de cliente para mim. Cadê vocês falarem coitada da Josi? Né? Só falaram da Flávia, que estava lá na Suíça. Os Honorato é desses. Vamos lá. É, sempre se fala de hold, mas antes, sobretudo, a questão das holdings. E aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? No nosso curso, até Murilo me cobrou e essa semana ele até brigou comigo, mas como ele diz, ele briga com amor. E é verdade, é com amor. Que eu tenho que entregar os módulos de holding. E os módulos de holding eu vou entregar agora no mês de abril. A gente tá em março? Abril, já montando, mostrando para vocês tudo que tem que ter nos contratos sociais para a gente constituir as holdings e tudo que eu penso antes de constituir uma holding. Agora eu vou passar, de forma para trazer essa preocupação para vocês e por que que eu me preocupo tanto, tá? Mas assim, sem adentrar nas questões do planejamento sucessório, do planejamento societário, as holdings são extremamente importantes. Aí, na aula de holding do nosso curso, eu vou dizer o porquê que elas são importantes, ainda sem considerarmos essa questão tributária, tá? Mas a pergunta que eu vou fazer, e aí eu só quero que vocês façam assim, ou escrevam no chat, tá? Hoje, quando vocês pensam em holding, na cabeça de vocês é tão somente porque todo mundo está falando de holding que tem que criar holding para pagar menos tributo? Ou vocês já têm a ideia da importância de uma holding em uma estrutura societária? Vocês já têm? Pronto, isso já ajuda bastante, tá? Porque aí entra, inclusive, no que a Ana falou. Quando vem o cliente, a gente tem que desconstruir muitas bobagens por aí. Mas ainda assim, a questão da holding na parte tributária, ela é de suma relevância também. Tem a questão da transmissão dos bens, que a gente já abordou no primeiro momento. E agora, com a questão da 15.270, tá? Esses dias eu ouvi no Instagram que foi muito legal, que um advogado ele falou o seguinte: olha, talvez a importância agora das holdings referente à parte tributária não esteja mais direcionada à questão do ITCMD e ITBI, mas justamente a questão do imposto de renda dos lucros, não só dos lucros, mas dos resultados, rendimentos das pessoas. E eu achei que isso foi de uma coerência muito boa, porque é de fato isso. Hoje, quando a gente vai fazer algum planejamento, a gente observa essa questão. Mas vamos lá, o que que acontece? Eu vou até trazer aqui o caso de um médico, tá? Como a Ana, a especialidade da Ana agora é planejamento também dos médicos, a gente faz muito também no nosso escritório, e é bom que a Ana também vai ajudar bastante aqui. A Ana, ela vai dar um módulo pra gente, né, Ana? Sobre essa parte. E aí, o que que acontece? O que que ocorre? Tem um médico, vou selecionar aqui um cliente em específico, tá? Ele estava tendo lá de retirada do consultório dele aproximadamente 500, 600 mil reais por mês, tá? Antes da 15.270 ele estava feliz da vida, porque nada era tributado, tudo lucro.
E ele, na estrutura dele, e tem muito disso também, e talvez seja até uma possibilidade de trazer aí, que agora eu também comecei meio que a adotar isso para alguns casos, tá? É na estrutura dele, ele tem a clínica dele, que é ele sozinho, tá? E ele tem uma outra clínica com outros médicos em razão de outros serviços, ainda que é de medicina, mas engloba outras áreas relacionadas a dele. E ele tem uma terceira empresa que é de cursos, que ele dá mentoria para outros médicos. Então, ele tinha a princípio três empresas. Com a 15.270, então nós temos lá. Vocês não querem que eu fique abrindo a lei aqui, né? Porque é uma pincelada, porque a gente vai ter a aula. Aliás, acho que a gente até teve, alguns já teve no curso, mas no Tributarista a Referência tem a aula, inclusive com contadora, tá? Que é a Camila Pro, que ela é maravilhosa. Então, o que que a gente tem? A 15.270 alterou a 9.250, sobretudo os artigos 6º e 6º A e 16A. No sexto, ele traz justamente a tributação dos rendimentos durante o ano e no 16A fala justamente da tributação dos lucros e dividendos. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, tá? Então, nós temos lá que a pessoa física que receber de lucros durante o mês mais de 50 mil vai sofrer a retenção na fonte pagadora. Então, esse meu cliente, só tenho que cuidar para não falar o nome, porque como ele está na minha cabeça. Esse meu cliente, quando ele recebe de uma das PJs dele, se ele recebe dessa PJ 400 mil, acima de 50, ele vai ter que reter já 10%. Só que, e aí, essa daí todo mundo já esqueceu, né? Mas, assim, muitos falavam, ó, então pega várias PJs e vai dividindo para bater 50 mil de cada PJ e não ter a retenção. Só que a tributação sobre os altos rendimentos funciona da seguinte forma: eu calculo quanto a pessoa ganhou no ano. Acima de 600 mil, vai sofrer a tributação dos altos rendimentos, com alíquotas variáveis de 0 a 10%. Chegando a 1.200.000 no mês, já tem a alíquota única de 10%. Então, esse meu cliente, se ele tivesse aí 10 empresas, cada uma com 50 mil, ele não recolheria no mês 10%, certo? Mas no final do ano ele teria que recolher aí 10%, porque atingiu no ano mais de 1.200.000. Compreendido até aqui? Sim? Ok. E aí, o que que vem? Bom, vamos fazer de tudo para tirar. Eu vou até misturar alguns clientes aqui, porque esse é muito certinho, tá muito fácil de trabalhar com ele e para trabalhar com os mais difíceis. Então, vamos. Um deles veio e me contratou para falar: olha, eu quero colocar meus filhos também na sociedade, porque daí eu como pago a escola pelos lucros, né? Quanto mais sócios eu colocar, eu vou tirando os 50 mil e vou me livrando. E aí, gente, é cada coisa que a gente vê, e por isso que aqui eu já até falo. Depois que vocês fizerem a reunião, o contrato assinado, tudo, deixe por escrito, tá? Porque você fala as coisas para os clientes, e eles falam, entendi, e fazem tudo errado. E ainda depois falam, mas você disse que sim. E aí, esse meu cliente que queria colocar os filhos, ele não entendia por que que ele não podia ter os filhos como sócio. E aí, vamos lá, vamos para alguns pontos, tá? É claro que pode ter os filhos como sócio, mas ainda tem uma questão. Se os filhos são menores, primeiro, como é que eu vou pôr um menor em uma empresa operacional? Aí vocês vão falar também, que foi o que um dos contadores já me falou, ué, a legislação não proíbe.
Não proíbe, vocês têm toda a razão. Por outro lado, entra aquela questão de que, eu não sei se vocês já trabalharam com, na parte médica, é muito comum eles trazerem todos os médicos como sócios, tá? E isso causa uma preocupação. Eu não sei se vocês estão se preocupando com isso, tá? Por que que causa uma preocupação? Porque nós já temos diversas decisões a respeito da socialização do empregado. O que que é isso? Nitidamente, aquele sócio, ele não é sócio. Nitidamente, ele é um empregado. Então, e ainda é tão, parece que é um copia e cola desses contratos sociais que eles fazem questão de trazer 1% para o médico. Não é? Não tô mentindo? Você vai só chacoalhando a cabeça ou não, Não, tá? eu tô rindo porque eu tô com um caso, 0, não é nem 1%. Ai, pelo amor, por Deus, Tem né? 20 médicos na PJ. É aí, ó. E aí, esse que eu tenho atuado geralmente está 1%, mas esse está pior ainda, né? 1%, gente. E regras de pagamento também totalmente distintas, tá? Regras. E mais, e aí que entra aquela questão que eu tô batendo muito na tecla para vocês. Já que é para vocês fazerem, vocês têm que dar veracidade àquela forma. Então, o contrato social, ele vem dizendo, ah, e vai receber, porque tem que ter a cláusula, senão, né? Vai receber independentemente das cotas, mas de acordo com o trabalho e nos termos estabelecidos no acordo, no termo de acordo. Acho que vocês já viram essas cláusulas, não? Só que, e vocês estão fazendo esse termo de acordo dos sócios? Menos. Ah, Ana, você foi minha aluna, então você não conta, mas já pensou se aí os Ah, outros, eu nossa, vou que tudo. aproveitar, eu acho que eu vou passar os meus para você dar uma olhada, já que você falou que tudo aí no escritório tem que repassar para você. Ah, olha aí, olha aí. E aí, os termos de acordo aqui no nosso escritório geralmente tem 30 laudas. Que a gente pensa no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Se morrer o gato do sócio, está previsto no nosso acordo de sócios, porque é uma responsabilidade. Mas nas sociedades que eu tenho atuado e que eu vejo, e às vezes aquela coisa que foi já cliente meu, eu fiz, aí parou de pagar, aí não quer mais, porque acha que o contador tem mais isso, tá? Que daí o contador, uma vez que tem o nosso contrato, daí ele vai saber fazer, né? A gente viu que não tinha um acordo de sócio. Então eu tenho o contrato social que está dizendo que vai ser feito pagamento nos exatos termos do acordo de sócio, e não tem acordo de sócio. Então, se chegar, congelou, né? Oi, oi, voltou? Voltou, voltou. Pronto. Não tem o acordo de sócio. Aí eu falo com o financeiro fala: ah, esse é um acordo verbal que eles fizeram, acho que está no WhatsApp do doutor. É ou não é? É, bem isso, Thalita. O que que é esse acordo de sócio? Então, olha como estão as decisões referentes. Vou trazer aqui só para vocês verem a primeira preocupação. Eu estou na socialização do empregado. Vocês acham que isso também não vai recair para a socialização do pai, da mãe, do filho, da esposa que estão vindo tudo para PJ agora por conta da 15.270? Ou não? O fisco vai ficar bonzinho agora, né? O fisco só era mal antes, agora com a reforma ele é bonzinho. Vou trazer aqui. Vínculo empregatício, sócio formal, fraude configurada, artigo 9º da CLT. A formal participação societária do reclamante, com percentual irrelevante de cotas e sem efetiva atuação na gestão da empresa,
não afasta o reconhecimento do vínculo de emprego quando demonstrada a prestação de serviços com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. O que vocês têm para me falar? E, Essa é doutora, nesse caso aí é até mais grave, né? Porque assim, ele não limita a realização do acordo entre os sócios, né? O acordo pode também continuar, né? Materializando o vínculo de emprego. Você fez exatamente um comentário que, assim, o acordo de sócio não quer significar muita coisa, não. O acordo de sócio está mais resguardando essa parte que eu posso falar com relação a até herdeiros. O acordo de sócios é um pouquinho uma cautela, ainda quando as coisas estão amigáveis. Porque tem mais isso também, que os médicos ou outros que vão saindo, se saem brigado, gente, é uma complicação. E é que o vínculo empregatício é bem o que o Donato falou. Ainda que tenha um acordo de sócio, não afasta, não. Só que as pessoas têm feito isso como achando que é o máximo realmente. Que esse acordo, que essa socialização do empregado, dos médicos, ainda que tenha esse acordo de sócio que pode ser lindo, que não vai gerar o risco. E gera. Só que aí, sejam bem sinceros comigo, e como eu falei, essa parte da aula eu quero mais participação e que vocês pensem. Quando você olha para isso, a princípio, qual é tão somente a consequência que vocês estão vendo aqui? Trabalhista. Trabalhista, certo? Diga aí, Honorato. Aí tem tudo, né? Tem criminal, tem societário, tem empresarial, tem a simulação Previdenciário. previdenciária, porque as cotas, né? As contribuições previdenciárias foram simuladas aí. E assim, o que mais me causa estranheza, principalmente assim, a gente está falando especificamente aí da área médica, assim, é o amadorismo com que eles tratam tudo, né? Porque assim, não são movimentações nem simples e nem pequenas. Qualquer sociedade dessa de médico aí tem um giro, né, grande. E assim, eles não entendem, né? Na verdade, não se atentam a essa questão do risco, né? Eles não se atentam. Só que aí, Honorato, eu acho, e aqui eu vou até defender um pouco, e não que isso seja uma virtude, uma qualidade, mas é a ignorância na nossa área. Mas, como eu disse, isso não é uma virtude nem exime eles. Ao contrário, porque se você não sabe, não é conhecedor de uma área, você tem que buscar um profissional que seja. E os médicos, e pelo amor de Deus, não estou falando mal, eu estou trazendo a minha realidade, o que eu tenho visto na prática aqui. Os médicos, eles têm feito isso, tá? Eles se sentem protegidos pelos contadores, e isso não é algo que é passível de proteção dos contadores, porque isso foge da alçada dos contadores, tá? E aí não querem pagar para os profissionais cuidarem disso. E é como o Honorato mencionou, o fato de você trazer para o contrato social alguém que não é sócio realmente, traz inúmeras implicações. Eu trouxe a questão do médico, já alertando também para esses planejamentos que têm sido feitos, de querer trazer pai, mãe, filho, esposa, marido, porque assim, gente, entra em vários fatores, tá? A gente tem discutido, inclusive, isso no escritório. Mas aqui, o primeiro vamos por partes, né? Deixa eu resolver aqui. Estou trazendo os médicos para dentro da sociedade, sendo nitidamente que eles não são sócios, e isso é facilmente combatível pelo fato de que não tem gestão, não tem poderes de gestão, não tem poderes naquela sociedade. Então, ainda que tenha um acordo de sócio, você é empregado daquela sociedade. Então, eu tenho aqui a questão trabalhista, tem a questão societária, mas talvez que possa vir a assustar um pouquinho, talvez, as pessoas, é a questão criminal realmente. E o porquê o criminal? Porque a pessoa, ela está cometendo crime contra a ordem tributária.
quando ela realmente deixa aqui de tributar, ter as obrigações previdenciárias, quando deveriam ter essas obrigações. E às vezes elas estão cometendo crime até sem perceber, obviamente. Porque até o crime contra a ordem tributária, ele é um crime que a gente fala que é difícil a pessoa achar que aquilo é um crime, né? Mas, sobretudo, se a empresa ela está retendo o imposto de renda aqui e não está repassando aos cofres, é apropriação indébita. Então, isso é crime. Então, além de responder criminalmente, aí vai ter que pagar também o tributo, mas vai ter que pagar o tributo com juros Multa com juros, já qualificado. e Ah, multa Multa qualificada, porque é qualificada. multa Até. qualificada. É. 150, multa qualificada, 150%. Só que as pessoas acham que isso nunca vai acontecer com elas, não é? Até que acontece. Ou ainda, o que eu quero trazer para vocês. A pessoa tem todo o direito de fazer isso. Como tem uma situação de um médico que ele falou, Josi, você me falou do risco, eu sei, mas eu vou assumir o risco. Tá tudo bem. Só que daí a gente manda o e-mail com o nosso parecer para dizer, porque senão a pessoa depois esquece, né? Mas ela tem o direito dela. Só que é isso, eu repito, ela tem o direito de saber qual é o risco que ela está assumindo. Porque só dizer que eu assumo o risco, ela não está assumindo o risco. Porque se alguém sentar para ela e fazer cálculo, tá? Para dizer, ó, se você for autuado, pode acontecer isso, 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 inclusive ter uma tributação de tanto para você pagar, e todas as complicações. Talvez ela reflita: será que eu quero assumir o risco? Ou ainda, o que que eu posso fazer para diminuir esse risco? Gente, vamos ser bem sinceros aqui, tá? Também outra questão que está sob julgamento. Mas na maioria dos casos dos médicos, o que eu tenho falado é o seguinte: para que trazer para a sociedade quem não é seu sócio? Ah, mas aí se eu for pagar, eles não querem por conta do imposto de renda, não sei o que. Escute, ele que cria a PJ dele. Tão mais simples. Aí vocês vão falar, ué, Josi, mas e a pejotização? Não está também sob julgamento? Ok, vamos aguardar. Mas aí, como a Ana falou, mas a gente tem que tomar decisões aqui. Eu já sei que eu estou cometendo algo que já tem aqui as consequências. Na questão da pejotização, a gente ainda tem uma esperança. E também a gente diz, ó, ainda está sendo julgado, vai sair a decisão se é possível essa pejotização ou não. A gente já tem várias hipóteses em que isso foi admitido PJ. Vou dar um exemplo. Eu, como professora, eu ministro as minhas aulas pela minha empresa. Eu emito fiscal pela minha empresa. E é uma empresa. Há algum tempo já foi debatido se era possível ou não. A própria questão dos médicos, essa pejotização de médicos já foi debatida. Só que sim. Hein, Josi? Só abrir um parênteses aí com relação à pejotização, que, assim, por vezes existe uma disseminação de que a pejotização, né, a tese dessa pejotização, se aplica à simulação, né, e não se aplica, só se aplica e se suspendeu a pejotização quem emite nota, quem é formal, como você. Agora, quem não tem nada, que é uma simulação, como esse contrato que você falou, ela não entra nessa lógica. Os processos não estão nem suspensos, é simulação, é fraude, dano moral, dano material, dano moral coletivo, é uma confusão grande. Exatamente. E daí eu penso, por que é que a gente ainda vai ficar alimentando isso aqui, gente? Vocês estão vendo? Que se for mais que vocês falam, o acordo diz, ó, tem acordo que eu faço porque eu sou obrigada. Mas eu falo para o médico, eu falo, gente, isso está errado. Cabe muito melhor você fazer aqui a contratação de outra forma. Existem inúmeras hipóteses. É como eu falo, gente, quando a gente senta para estudar, várias hipóteses criam. E às vezes cria a gente num café, eu e o Honorato, a gente, mas e se a gente fizer assim, não é, Honorato? Às vezes a gente tá tomando um café, a gente fala, bom, mas e se a gente fizer para esse cliente assim, não sei o quê? Às vezes até
Gamil, que tá com a gente, que é do criminal, e fala, ué, mas e por que vocês não fazem? Eu e o Honorato, a gente olha assim e fala, rapaz, é mesmo, né? Por quê? Porque você está conversando, você está estudando. Então, isso aqui, não é? Vamos pôr os sócios nas pessoas, vamos diminuir a tributação. É, não, vendi a tese. Vendeu e vai poder se dar mal, a não ser que o seu objetivo seja só ganhar dinheiro agora e você não está nem aí com a sua reputação, com o seu nome. Eu primo pelo meu nome. Aliás, muito mais do que pelo meu dinheiro. Meu nome é muito mais importante do que eu ganhar dinheiro. Sem dúvida alguma. Então, assim, essa questão eu trouxe para vocês. E aí eu fiz um diagnóstico. Vou pensar seriamente se eu vou abrir uma turma de oficina para falar sobre esses diagnósticos, Murilo. Vai anotando aí, vai vendo se merece ter presente. Mas o diagnóstico de risco foi a coisa que mais maravilhosa que eu acho que eu criei dentro do escritório para apresentar para esses clientes, para mostrar a diferença do meu trabalho com os demais advogados. Então, assim, se vai fazer o contrato social, tem que fazer bem feito, óbvio, com um acordo de sócios, mas sabendo que isso é uma fraude, é uma simulação e haverá responsabilidade, poderá ter responsabilidade. Pode ser que a pessoa nunca caia, mas ela pode cair e responder, inclusive criminalmente, tá? Primeiro ponto. E aí eu volto. Se há essa parte da socialização do empregado que está trabalhando ali na empresa, vocês acham que essa solução que muitos estão trazendo agora, de trazer o pai, a mãe, os filhos e a esposa para dentro da sociedade, para ir distribuindo os 50 mil para não ter a tributação, vocês acham que não haverá nenhuma consequência? Sejam sinceros comigo. Vai ter consequências. Eu entendo que sim. Catilce, aproveitando, você que tem estudado, a gente que vê tanta coisa, não é o que muitos vendedores de hoje estão falando. É o jeitinho brasileiro. É, não é? É, e eu ouço muito isso assim de até de contadores instruindo, né? A gente, ó, É. por todo o amor e carinho que eu tenho pelos contadores, e Ana sabe disso, até, cadê Ana? E Ana Não, mas sabe aqui que a gente não pode pessoalizar, né? Nós estamos falando aqui de forma técnica, né? E isso, nem, Iana, mas é isso que eu ia falar. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não, eu falei para vocês que eu não me considero uma pessoa inteligente, mas eu não me considero burra também, não, tá? Agora, eu sei, eu vou entrar na alçada dos contadores, sendo que a minha formação é jurídica. E isso faz com que eu seja burra, e eu digo vice-versa. O fato do contador não poder entrar na nossa alçada não é que ele é burro. Ele é super inteligente para aquilo que ele foi formado. Agora, como é que a pessoa se atreve? E aí eu acho que entra nessa questão de responsabilidade. Como é que você se atreve a cuidar do patrimônio de alguém fazendo coisa que você não sabe das consequências? mas, Porque mas talvez, Josi, aqui no Sul, o que eu vejo bastante de colegas que advogam, tá? Porque às vezes tu tá discutindo e eu fico ouvindo. Muitas vezes, porque eu trabalho numa empresa que é corporativo, mas eu tenho alguns clientes externos dentro do meu tempo, dentro das minhas possibilidades, que não é muito, mas eu faço alguma coisa. E às vezes eles vêm discutindo algum caso comigo e eu fico só ouvindo o que eles estão falando. E muitas vezes, eu tô falando aqui do Sul, tá, gente? O cliente ele vai também pelo valor que o profissional cobra. E eu faço assim, querido, fica totalmente à vontade. Eu sei do meu trabalho, eu sei o que que eu vou te entregar e o meu valor é este. Se ele tá te cobrando menos, não te constranja. Olha, faço questão que você vá para esse profissional, tá? Porque acho que a gente não pode entrar no nível, porque tem profissionais, gente, aqui no Sul, eles cobram assim coisas que é muito baixo. Então, assim, ó, eu já peguei de colegas que daí o profissional ele veio, bah, Catiúcia, tu pode olhar para mim, posso, te cobro tanto.
minha hora tá valendo. Se é para eu olhar para não ganhar nada, então eu pego meu tênis e vou fazer minha corrida, tá? É que E o tu nosso vê, trabalho não tem que ser valorizado. Por que é essa olhadinha? Esses dias é, eu chamei a e atenção de muitas vezes Maurício. você Foi bom que você vê, falou isso. Que Maurício falou, queria pegar documento de um aluno para a gente analisar. Eu falei assim, Maurício, deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que eu pegar essa documentação, eu tenho que prestar o atendimento de fato. Eu não é, posso, não é uma olhadinha para dizer, opa, não, a gente tem, porque eu vou assumir uma obrigação. E aí eu falei, desculpa, isso daqui é o nosso trabalho, né? é. A Agora, gente estuda para isso, né? Você estuda aí muito? eu falei, agora uma coisa. E aí, Maurício gostou da minha ideia. Eu vou criar uma oficina para discutir isso, porque aí eu acho bacana trazer a dúvida, ver isso, aí eu super topo. Agora, mandar lá para o meu escritório para eu analisar a documentação. Desculpa, gente, eu tenho milhões de coisas para fazer. É, É como que eu te falou, eu vou pôr meu tênis e vou correr. é isso aí. E acaba que tem esses profissionais que é uma concorrência desleal e não tem uma Não valorização, é né, uma como deveria concorrência ser, desleal, não, Catiúcia. não? Sabe por quê? Porque eles cobram o serviço que eles vão prestar, que é uma porcaria. É. E você está prestando o seu serviço com valor. Por isso que eu falo que não é concorrência desleal. Agora, o cliente faz a opção. É o caso que eu contei para vocês. O cliente, eu falei para ele, deixa que a gente faz essa transação. É claro que a gente vai cobrar um valor, porque a gente tem todo um preparo para isso. Mas é o seu valor. É o meu valor. Ele quis fazer com o contador que falou, não, eu faço isso, não cobro nada. É. Só que esse cliente, na verdade, ele acabou de perder uma transação com um desconto de R$ 1 milhão na dívida dele. Ele acabou de perder. Mas muitas vezes Mas o cliente sabe ele por não quê? olha o que ele vai perder, ele olha Não. quanto que o profissional vai cobrar dele. Meu marido fala uma coisa que é muito engraçada. Às vezes os clientes, eles são tão egoístas que eles, vou dar um exemplo. Numa situação dessa, de uma redução de 1 milhão, a gente pode cobrar que a percentagem pode chegar até 20%, certo? Quando eu falo isso para o cliente fala, eu vou te pagar, ter que te pagar 200 mil para você fazer essa transação. Aí ele não quis, né? Só que ele acabou, agora ele vai pagar 1 milhão para o fisco. Ele não quis pagar 200 mil para mim. Agora ele vai pagar 1 milhão para o fisco. Estão entendendo? Por isso que eu falo, não é uma concorrência desleal, não. É uma opção do cliente. Ele optou em uma prestação ruim, tá? Ele poderia estar tranquilo, dormindo aí, com a conta sem estar bloqueada também, porque tem mais isso. A conta ainda foi bloqueada, tudo. É uma teimosinha, a conta dele agora vai ficar bloqueada. Mas o que eu quero trazer é a questão da nossa responsabilidade. A gente, quando olha para um planejamento, é claro que seria muito mais fácil eu vender aqui para vocês essas teses de holding, falando, ó, vamos trazer a esposa, vamos trazer os filhos, vamos trazer todo mundo, que é o que as pessoas querem ouvir. Só que, vou ser bem sincero, se fosse para eu falar isso também, nem precisava, porque os contadores já estão fazendo isso, não é? Os contadores já estão fazendo isso. Então, a gente tem que ver aqui, justamente, e aí, Ana, acho que isso cabe, entra na questão do nosso discurso, por quê que ele tem que nos contratar e não contratar o contador. E aí, muitas vezes, a gente faz esse diagnóstico de risco e sem cobrar. Essa é a verdade. Eu ainda não consigo todos os clientes cobrar por diagnóstico de risco, não, porque a maioria não quer pagar. Mas eu geralmente reverto isso em contratação. Então, tá dentro do meu. Se de 10 diagnósticos que eu entrego, eu acho que a nossa média ali é de fechar 8 contratos. Josi, eu até anotei aqui, porque eu achei interessante, porque no diagnóstico de risco, você não vai entregar o como, o que você vai fazer. Você Ah, entrega o que está as errado. consequências. É. Vocês Então, entenderam? É assim, aí na hora exatamente que você isso. colocou assim, eu não cobro, aí ok. O que eu acho que não dá para fazer é parecer e não cobrar, porque ele vai pegar esse Não, parecer, vai levar para um foi outro o que e eu vai falei. fazer.
Com Agora, certeza. o diagnóstico eu achei super bacana. Eu já estou aqui pensando que eu vou ter alguns diagnósticos para fazer. Com certeza, tá? E aí, o primeiro ponto que eu começo o meu diagnóstico é essa questão aqui do risco trabalhista. Vou enumerando o risco trabalhista, aí eu vou descendo, honorário, para o criminal e para o tributário. E detalhe, eu já trago a conta do bonito, quanto ele já está devendo, se ele for autuado no diagnóstico de risco. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí eu volto mais um pouquinho, porque eu tenho ouvido muita gente falar. Eu não sou contra, eu só acho que tudo tem que ser muito pensado. Então, trazer os filhos menores, e aí uma das colocações dos clientes foi: então eu vou trazer meus filhos para patrimonial, que vocês também já devem ter ouvido isso, tá? Quando eu falo, como é que eu vou trazer uma criança de 7 anos, 10 anos para dentro da sua operacional? E aí, nas nossas aulas de holding, faço a diferença entre as holds existentes, tá? A holding operacional, a holding imobiliária e a holding patrimonial, tá? Porque, bem ou mal, até é uma confusão. Tem muita gente que chama patrimonial do que é a imobiliária, na verdade, só porque acha que patrimonial é de família. Mas não, patrimonial tem todos os investimentos ali, desde bens imóveis a todos os outros investimentos. E aí, na estrutura, vamos voltar aqui. Eu tenho uma clínica médica, então a primeira solução que eles trazem é já ter os médicos dentro dessa clínica, e pior, tá? Para ver a bagunça do tamanho que tá. Sabe o que que os médicos começaram a fazer agora? Trazer as PJs. Ó, não tinha PJ por conta do medo da pejotização. Olha só, Honorato. Agora começaram a criar PJ para entrar na sociedade do médico, para o dinheiro ir para PJ e não sofrer a tributação do IR. Estão vendo? Vocês estão vendo a maluquice ridícula que está chegando no ponto dessa reforma tributária e dos criadores de teses para a reforma? Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui ou não? Vou dizer. Existíamos uma sociedade, vou colocar aqui, tinham 10 médicos. João, Catiúcia, Thalita, Ana Lúcia, Honorato, tínhamos 10. Estavam aqui na sociedade porque não pode ser via PJ, porque tem aquele problema que pode ser reconhecido. Detalhe que já é reconhecido aqui, simulação, que um sócio que não é sócio. Aí agora, com a reforma, automaticamente, vários já chegaram para mim assim. Tiraram as pessoas físicas e entraram as holdings dos médicos. Já chegou isso para vocês? Chegaram já as holdings do médico. Vocês acham que isso não vai ter nenhuma consequência? O fisco vai dizer, é uma estrutura. Porque também tem essa questão. Quando a gente fala de planejamento tributário, nos meus planejamentos a gente sempre traz um propósito negocial. Ainda que no Brasil eu não tenha que optar pelo caminho que eu tenha mais tributo para pagar, ainda assim, por cautela da minha parte, eu faço a opção pelo menos oneroso, mas com propósito negocial. Aquele caminho foi eleito não para eu pagar menos tributo, mas porque tem um propósito para o meu negócio. E quer ver como a gente consegue colocar um propósito aqui dentro? Eu vou trazer as críticas, mas também, por outro lado, eu trago as soluções, tá? Nessa sociedade de médico, a minha recomendação foi: não se meta num problema que não é teu. Eu sou sua advogada, eu já começo por aí. Sou contra trazer as holdings dos médicos para a sua sociedade. Contra. Quer manter os médicos aqui como sócios? Aí é teu problema. Primeiro problema, risco do diagnóstico é o ponto E. Mas, ok, vamos trazer e vamos resolver depois. Ok. Vou trazer a holding do meu cliente. Aí, tudo bem, tá? Não tem problema. Mas por quê? Ainda mais nessa estrutura. Gente, é interessantíssimo termos uma holding controladora, operadora. Isso faz parte de um propósito negocial.
Então, é claro, pelo amor de tudo que é mais sagrado, quando a gente faz análise de uma situação, tem diversas estruturas de holding que a gente monta, aqueles desenhos que eu adoro brincar. Mas fazendo a grosso modo, só para chamar a atenção de vocês. Então, eu tenho a sociedade aqui, sociedade A. Eu tiro a pessoa física do médico dessa sociedade e jogo para a holding. E trago a holding para ser a sócia. Porque eu vou ter uma holding controladora, operadora. Nessa holding, essa holding pode ter outras sociedades, outras holdings também. Aí eu posso sim trazer uma holding imobiliária para fazer de que forma? E aí vai entrar na estrutura, investimento do seu cliente. Mas esse meu cliente, e aí até trazendo também um pouquinho da nossa realidade. Antes da reforma tributária, o que que acontecia geralmente? Tá? Eu, Josi, pegava o dinheiro dos meus lucros na minha pessoa física, não pagava imposto de renda, e queria investir em imóveis. Queria comprar imóveis, vender imóveis, alugar imóveis. O que que imediatamente eu fazia? Em razão da minha realidade, criava uma holding para mim, para levar para PJ. Por quê? Porque a tributação do IR é menor na holding de a holding imobiliária, certo? Por que que é menor? Depois é claro que eu passo para vocês de forma muito detalhada, gente, as percentagens, tudo. Eu só quero trazer o raciocínio, até porque essa turma que está aqui, ela já é uma turma que a gente considera nível intermediário avançado, tá? E que as discussões vão aumentando cada vez mais. Aí, quando eu criava essa holding, ao invés de eu pagar numa alocação, num recebimento de aluguéis, uma alíquota que pudesse chegar a 27,5%. Eu sei que tem alíquota efetiva que nunca chega a 27,5%. Cadê minha contadora? Diana que me ajuda sempre com esses cálculos. Mas se o meu aluguel lá, R$ 10.000, eu tivesse que pagar uma alíquota próximo a 27,5% no IE, na pessoa física, na minha patrimonial, na minha holding, eu vou pagar no máximo, pagaria no máximo 16,75, tá? E na compra e venda, ganho de capital na pessoa física pode chegar até 22,5% sobre o ganho de capital, tirando as exceções, né, de isenção. E quando a gente fala de uma holding voltada para esse fim, é 6,75. Então, é claro que tributariamente, percebem o que a gente fazia? Eu trazia o dinheiro para minha PF para levar para uma PJ. Não era esse o caminho? Isso era válido? Perfeitamente. Não, perfeitamente. É o planejamento, estava tudo certo. Agora, eu, como advogada, não posso fazer isso, mas a maioria pode. Fazer como? Eu tenho a holding operacional, não tenho? Eu vou tirar o dinheiro da minha empresa, jogo para a holding, e a holding pode passar, vai ter outros sócios, dentre esses sócios, a holding imobiliária, e a holding imobiliária compra esses imóveis, não pode? Então, eu livro uma parte do imposto de renda. É exatamente o mesmo mecanismo que nós tínhamos antes da reforma. Só que o cenário é diferente, o desenho é diferente. Diferente por quê? Porque antes eu pegava o dinheiro da minha empresa, passava para a minha pessoa física, e da minha pessoa física colocava numa PJ para comprar imóveis. O que que eu faço agora? Sai da empresa para uma PJ para a PJ mandar para outra PJ comprar imóveis. Vai ter a tributação? Não. Tá tudo lindo aqui? Tá tudo lindo. Então, esse é um planejamento viável, possível? Perfeitamente, tá? E aí, como que vai funcionar? Vamos pegar aquele médico, aliás, alguns casos, né? Como muitos que vêm nos procurar já têm patrimonial, não é assim também? Alguns médicos já tinham, não tinham? Como é que eu vou mexer com essa patrimonial aqui?
A gente tem que pensar, não tem? Porque dá para sair dinheiro direto da empresa para patrimonial sem a patrimonial ser sócia dessa empresa? Não tem. E aí, como é que funciona? Muitos têm feito empréstimo, não tem? E como vocês estão vendo esses empréstimos? Com bons olhos ou não? Tá mutado seu microfone, Thiago. Ah, desculpe, eu estou fazendo um monte de anotação aqui, estou conversando sozinho também. Mas sim, é um Ah, não, empréstimo que então nunca fique à volta. vontade. Fique à Um vontade. empréstimo que nunca volta, né? Vai durar até quando, né? Pronto. E aí, nos pontos. A reforma tributária, a gente fala, 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 mas assim, ela tem muitos pontos realmente para evitar essas coisas que eram feitas tão na cara dura, né? Dura, um empréstimo que nunca volta. Isso é empréstimo? Empréstimo que nunca volta é o quê, gente? Doação. E doação está sujeito a qual tributo? ITCMD. Só que as pessoas, elas acham que como é tudo delas, que não é doação, que não tem que pagar imposto. Porque na cabeça das pessoas tá mentindo. Não é mais ou menos assim? Vocês não escutam isso? Só que é um empréstimo que nunca volta, é doação. Antes da reforma, nós já tínhamos diversas decisões falando em simulação de empréstimo. E aí, sobretudo, quem entende um pouquinho melhor da parte contábil, era muito fácil, você lança lá na parte contábil como empréstimo e você achava que estava tranquilo. Só que um empréstimo que nunca volta é doação. Um empréstimo que não é empréstimo porque é doação, entra ou não entra naquele artigo que eu falei no início da aula, artigo 116, parágrafo único. Eu estou dissimulando a ocorrência de um fato gerador. O Estado pode fazer isso? Pode. E aí, muito fácil para o Estado nos pegar aqui. Empréstimo? Cadê o contrato de empréstimo? Cadê a previsão aqui de retorno de pagamento, juros? Porque como é que você empresta dinheiro na vida real para alguém sem ter um contrato ou, no mínimo, um WhatsApp trocado? Sem previsão de retorno, sem previsão de juros, sem previsão de correção? Sem pagamento. E melhor ainda, Thiago, sem pagamento. É. Agora, sim, doutora, até a gente falando outro dia sobre reforma, e aí até, assim, eu até te falei isso, a impressão que eu tenho é que, assim, com as outras obrigações da reforma como um todo, o Estado ele vai dar muita munição para o próprio contribuinte se fiscalizar, essa é a impressão que eu tenho. Só que assim, imagine todas essas loucuras de conjunturas quando entrar as movimentações de dinheiro e de compensações dos outros tributos, né? Porque a hora que começar a fazer isso aí, se eles estão fazendo isso, vai vir a orientação de usar todos esses CNPJs aí para fazer compensação dos outros tributos. Tá, assim, na minha cabeça está desenhado isso. Então, assim, quando juntar tudo isso, assim, os diagnósticos de risco, eles vão ser, assim, uma tese, né? Porque, assim, é risco extremamente complexo, né? Exatamente. Essa questão, eu acho bem sinceramente, Honorato, essa questão de empréstimo, essa é a primeira que está caindo, a mais fácil de verificar. E a previsão, ela está expressa, inclusive, na Lei Complementar 227. É só vocês abrirem aí o artigo 147. O artigo 147 fala com todas as letras. O empréstimo que não é empréstimo é doação. Está lá na 227. E aí entra de novo
Se eu não paguei um tributo em razão da ocorrência do fato gerador, eu vou ter que pagar esse tributo com juros e com multa. A multa aqui pode chegar a 100%. O último diagnóstico de risco que a gente entregou, finalizou, que o cliente acha que não precisa da gente porque ele tem um bom contador, ele já está devendo hoje 3.400.000 de TCMD, por causa do empréstimo. E aí ele falou assim para mim, não, mas isso aí o contador está resolvendo. Ah, tá resolvendo? Engraçado que eu tive acesso a toda a tua documentação, não vi uma documentação que falasse do empréstimo. Então, aqui há esse problema também. Vamos continuando, porque as pessoas elas fazem as coisas como se não vivêssemos em um sistema jurídico, né? Josi, só uma pergunta sobre clínicas médicas. Por exemplo, uma clínica que tem, exemplo, tá? 5 sócios. E esses 5 sócios, nesta mesma clínica, atendem mais uns 30 médicos. Cada um é PF, mas cada um paga o seu ISS. E eles atendi hoje de tarde 20 pacientes. Deu R$ 50.000. Desses R$ 50.000, eu tenho que fazer um repasse para os 5 sócios, que é um único CNPJ, sei lá, de 10% dos R$ 50.000. Este médico, ele paga 27,5 ou a alíquota efetiva depois do IR. Mas os sócios, se eles tiverem uma holding, como é que eles fazem? Eles fazem a distribuição para essa holding do montante? Porque tem muito isso, né? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi teu exemplo. Então, eu tenho uma sociedade com vários médicos, cada Cinco médico, médicos. tá, cada médico lá vai ter os seus recebíveis, só que quando recebe, não recebe na PF, recebe pela PJ, é isso? Não. Sou proprietária de uma clínica e eu sou sócia com mais 5 médicos. Tá. Deu 6 médicos. Só que além desses 6 médicos, eu tenho na minha clínica mais 30 médicos, cada um Ah, PF. entendi. Uhum. Seletistas. Não, eles não são seletistas. E são o quê? De parceria, Não, cada um Josi. Eles fixam um contrato de parceria por porcentagem, aí eles repassam para a clínica. quem recebe é a Tá, clínica. Aí entendi. Mas tem acho a que a pergunta da contratação. Catiúcia é como é esse valor que entra referente a essa porcentagem dos 30 médicos? É isso, Como é que Catiúcia? se justifica? Daí vai como para holding? Os contratos De da prestação de PJ com serviço. cada pessoa física. Mas Tem que até ter onde eu sei, não contrato. tem contratos. Era mais assim, deixa eu ver se eu São entendi. tributarista. Quem recebe é a clínica, que é sua, no seu É, exemplo. é E aí você minha. quer, Minha clínica recebe. que você quer passar diretamente do dinheiro da clínica para a holding, não é do médico Não, é que tem para a holding. médicos, Tiago, é que tem médicos da minha clínica, por exemplo, que eles. Aqui tem a Unimed. Você sabe o plano Unimed? Uhum. Ele é cooperado. Então, o médico recebe na pessoa física dele e depois ele repassa para a clínica. Só que não tem um Mas, contrato. Tem que ter um Não tem contrato contrato. para ter um objeto de prestação de serviço. Não tem. Tá. o que eu tenho visto, doutor, é faz um contrato de prestação de serviço alugando as salas por tempo. Quem integraliza, aí agora fazer o caminho que você falou depois, né? Do PJ agora para PJ, que antes esse dinheiro voltava para a pessoa física para ir para a holding, né? Só que esses 30 médicos todos são PF, eles não são PJ. Mas o que o Thiago trouxe, mas também que não está certo, que a gente já apresentou alguns diagnósticos de risco, lembra, Thiago? Mas Uhum. eu É, realmente as pessoas têm feito, porque assim, quando as pessoas resolvem fazer errado, elas vão pegando dicas, né, de como as pessoas estão fazendo de forma errada. Não pegam dicas de quem está fazendo certo.
Né? Ao invés de pegar de qual eu contratei um advogado que está cuidando dessa parte, não, ela fala, não, eu fiz assim. E aí, no caso de Catiúcia, nem contrato eles têm. Agora, eu acho estranho como é que passa o dinheiro para uma PJ sem ter um contrato, sem ter, não sei nem como é que é a contabilidade dessa PJ, como é que esse dinheiro está É. entrando na Isso que eu estou contabilidade. pensando, como é que a PJ está justificando essa entrada? Eu vou tentar descobrir, só de curiosa, porque eu conheço e é uma clínica enorme, entendeu? Mas você trouxe uma realidade realmente constante. A Iana está aqui, já perfeito na cabeça, o médico. Você lembra, Iana, que não quis fechar conosco, mas que ele faz exatamente isso, o contrato de locação de sala. Só que por que que tá errado? A gente está acabando de falar. E sim, que uma sala, de repente, é alugada por 30 médicos. É. E o problema é que varia os valores, né? Porque vai depender da especialidade. Porque, na verdade, ele simula outra simulação, né? No contrato aí, Varia ele porque simula tem. essa Não, parceria, venha. né? Coisa errada, gente, que todo mundo tem o jeitinho, como vocês falaram, tá cheio. Mas a gente sentar aqui e resolver é caso a caso. E aí eu pergunto para vocês, tinha como eu vender um curso para vocês de teses e falar assim, ó, tá aqui as teses prontas, ó. Se cada caso é um caso, cada caso tem que ser pensado. E aí, por que que eu não consigo vender tantos cursos? Porque a minha aula não interessa para quem quer coisas fáceis. A minha aula é para quem Professora, boa tarde. Boa tarde a quer. todos aí. Vou Tudo dar bem, só um meu pitaco querido? só. Aqui em Minas também, essa situação da Catiúcia é a mesma. É tudo de boca e a contabilidade vira uma bagunça só, né? Ninguém consegue se entender, né? O contador do médico, pessoa física e a pessoa jurídica não se entendem de forma alguma. Isso no final não vai dar certo. Vai dar uma confusão no final aí a coisa vai complicar. Mas uma das situações mais simples de resolver é o que o Thiago falou, gente, é alugar por hora. O que ele vai produzir ou não, vai estar naquela hora ali, entendeu? Mas aí E, tá. e repassam isso posteriormente. Seria uma saída, mas ainda assim eu trago o complexo disso é que uma única sala talvez seja alugada ao mesmo tempo para vários médicos. Não, uma sala não vai funcionar, né? Tem que ter várias Não, salas, não. né? Várias. No meu caso, tem várias salas. Foi. É. Sim, mas ainda assim tem que ver a disponibilidade. É uma saída, mas assim, eu não sou favorável, não. Estou É sendo que é bem. evidente, né, que tem. Eu nem posso ser favorável, porque aí diz tudo que eu falei dessa primeira parte da segunda aula aqui, Uhum, concorda? uhum. É, se a gente está trazendo a veracidade para uma operação, como é que eu vou simular o que a gente está fazendo aqui? O que vocês estão fazendo é uma simulação, viu? Aham, sim. A gente tem que trazer outra solução, não essa simulação. E aí, é possível, tá? A gente pode fazer cálculo aqui. O que eu proponho para vocês é a gente fazer uma aula para fazer cálculo para esse caso, tá? A gente traz o caso concreto aí e a gente faz cálculo para trazer essa realidade. É o que eu sugeriria. Mas Assim, com a profissão regulamentada, é possível o contrato de parceria, assim, no mundo ideal, para que, né, regularizasse realmente o que acontece. Porque, assim, se tiver locando a sala, tudo bem, por hora, talvez funcione. Se estiver realmente locando a sala. Talvez, como a doutora colocou ali, quando é procedimento de plano de saúde, os valores são mais em contas, talvez isso funcione. Mas, assim, no mundo ideal seria que todos esses médicos tivessem PJ, né? Regulamentassem o contrato de parceria com eles, porque a profissão é regulamentada, e aí gerasse uma nota, né? Só que aí é como você falou, doutora, o valor aí vai lá para cima, né? Não, mas eles podem Vai. atuar como pessoa física. A questão é que eles têm que regulamentar essa relação com a PJ. E ainda tem uma outra questão, a responsabilidade técnica e enquadrar numa responsabilidade civil, num processo judicial envolvendo direito médico.
Então, sempre você chega para o responsável técnico da clínica, você tem noção que se acontecer alguma coisa aqui dentro desse consultório, você é solidário? É. Mas geralmente isso não acontece, não. Cada um toca o seu, né, o seu consultório, seus horários, não tem responsabilidade técnica, não tem responsabilidade. Não, tem que Fica haver, muito doutor, complicado. porque senão não tem alvará da vigilância Não, eu concordo sanitária. que deve haver, eu concordo que deve haver, mas eles não atuam dessa forma. É Ah, só mas na hora que você depois traz para que eles, a vaca vai para o brejo que eles resolvem tomar as providências. na Infelizmente hora é que você assim. demonstra para eles, Então, fala assim, olha, mas aí você demonstra assim, olha, num processo para poder pagar, ok, né, médico, você vai ter esse dinheiro. Mas e a sua reputação, o seu nome? E aí você consegue ir contornando a situação. E aí, Ana, logicamente é uma discussão para, né, que a gente está discutindo a eventual solução. E na grande maioria das vezes, o médico que atende, ele emite a nota diretamente para o cliente, não é a clínica. E aí, por exemplo, se você traz um exemplo, se esse médico por alguma forma atende ali naquele ambiente um município ou o estado, aí a confusão está maior ainda, né? Ai, gente, é Complicado. muito legal no fundo, né? Não é legal quando a gente começa a pensar e ver assim. Murilo me cobrou muito. Você não vai falar quais são os temas que você vai trabalhar? Eu consigo pontuar dessa forma aí. Me diga aí se a gente vive numa realidade muito dinâmica. Para encerrarmos as nossas discussões aqui, vou trazer mais um ponto, talvez alguns não estejam percebendo, tá? Existe ou não situações de que muitas operações que já foram estruturadas antes da gente, né? Porque a gente também tem todos esses cenários, né? O que a gente vai montar, o que já foi montado, que a gente agora tem que reavaliar, e aí todas essas complicações. Mas existem aquele caso de que o cliente já passou todos os imóveis para uma patrimonial, não tem? Ele está sem nada no nome dele. Só que esse cliente, e turma aqui na área médica, ele tem várias clínicas. Tem clínica em diversas cidades espalhadas por vários estados do Brasil. E os imóveis estão tudo na patrimonial, porque alguém teve a ideia brilhante de colocar tudo na patrimonial. Vem cá. E aí, as outras empresas estão. Vocês acham, sinceramente, que elas estão pagando aluguel para esses imóveis? Sim ou não? Eu acho que não. Com certeza não. Mas, agora com a reforma, não tem dois tributos novos aí? Um tal de IBS e CBS, que incidem na locação, que incidem na compra e venda. Sim. E aí, como é que fica esse caso? Mas muita gente só vai se atentar se a gente chegar e falar, porque muita gente não faz a menor ideia. Não faz. Obviamente que não. E É, vou dizer mais. O fato dessas clínicas não terem esses contratos de locação, porque hoje é contribuinte do IBS, CBS, quem faz locação. A gente vai dar uma aula sobre isso, tá? Tá bem linda a aula também. Porque hoje em dia agora eu só fico vendo as soluções, né? Eu tô muito chato, porque às vezes eu tô correndo na academia. Eu ainda não tenho a disciplina, Catiúcia, de pegar meu tênisinho e correr na rua, mas eu quero, eu sonho com isso, viu? Salvador, você precisa fazer isso, ir pra rua, né? Eu E o medo corri de aí ser um dia, quase assaltada. morri com calor. Mas e o medo de ser assaltada? Eu sou menina de prédio, Catiúcia, eu sou toda medrosa. Mas, vamos lá. E aí eu fico correndo e fico pensando, solução tal. Mas por que que eu tô fazendo isso agora na academia aqui do prédio? Porque agora eu desço com o meu iPad
E aí eu juro pra vocês, enquanto eu tô correndo, daí eu anoto pra não me esquecer. Eu tô bem maluca, tô bem chata, mas eu tô bem legal. Eu acho que eu tô bem legal, eu tô me achando legal. Mas por que que eu tô fazendo isso? Eles não têm esse contrato. Tendo o contrato, eles teriam que recolher o IBS e CBS, não? Mas aí a mente genial de alguns vão dizer, se não tem o contrato, que já não tinha antes, né? Imagine agora que tem que recolher o IBS e CBS. Se não tinha o contrato, eu não tenho que recolher CBS e IBS, não é? Porque não tem aluguel, não é isso? Isso, não sou contribuinte. Não sou contribuinte. Pena que eles não leram o artigo 5º da Complementar 214. Eu vou dizer para vocês que a primeira vez que eu li, eu ficava pensando, mas será uma operação sem pagar? Como é que vai ter tributação de algo sem pagar? E isso encaixa ou não se encaixa exatamente nisso? O artigo 5º, abram lá, da Lei Complementar 214. O IBS e a CBS incidem não apenas sobre operações onerosas típicas, mas também sobre determinadas operações realizadas sem contraprestação ou por valor inferior ao de mercado. Quando eu fiz essa leitura, eu ficava pensando, mas o quê? O quê? E aí eu pergunto, entra ou não entra exatamente nessa situação que a gente está trazendo aqui? Eu tenho ou É, não tenho realmente uma operação não onerosa, mas que deveria estar sendo tributária pelo IBS e CBS? Ou seja, é hipótese de incidência do IBS e CBS essa operação? É. sim. E aí, alguns gênios trouxeram assim, ó, e também vocês devem estar ouvindo isso, né? Naquela questão, vamos tirar mais dinheiro aqui para não ter a tributação do IR. Vamos alugar, vamos pagar a locação, não é? De um imóvel. Ouviram ou não ouviram? Foi, não é? É porque ideias. Gente, eu penso. Às vezes vocês não pensam assim, eu tenho que estudar tanto para entender tributário. E aí os outros estão vendendo isso como se fosse tão simples. Aí eu penso, nossa, devo ser muito burra mesmo. Porque eu perco tanto tempo estudando, enquanto os outros estão criando essas soluções lindas, rápidas. Olha que ideia genial. Eu vou pagar aluguel do imóvel, que é meu, eu vou pagar o aluguel para tirar aqui a tributação, para não precisar vir como lucro para mim e eu não pagar imposto de renda. Mas aí vai pagar IBS e CBS. Que perigo isso, exatamente. É, gente, para mostrar para vocês que a gente não brinca. A gente não pode brincar com um dinheiro que não é nosso. Então, olha a ideia genial. Ainda que incidisse 10%, eu estou falando de IBS e CBS, que é a alíquota ainda. Tudo bem que tem as reduções, né? Mas vai ser mais do que 10% de IBS e CBS sobre essa operação, não vai? Então, olha os problemas que eu tenho. Se eu tenho, por isso que eu falo, agora a gente tem que analisar até para onde vai levar esses imóveis dessa patrimonial. Se vem já uma estrutura feita, o teu trabalho é redobrado. Pense nisso também, porque às vezes na hora de precificar eles falam: mas eu já tenho um planejamento que foi feito. Meu filho, você pega esse teu planejamento e joga fora, tá? Mas como não dá para a gente jogar fora e fazer outro do zero, eu vou ter que cobrar mais ainda, porque eu vou ter que desfazer para refazer. Então a gente vai ter que pegar esses imóveis que estão na patrimonial e eu vou ter que ver para onde eu vou levar. Por quê? Porque agora compensa ou não compensa trazer para a própria pessoa jurídica? Porque se eu não trouxer para a própria pessoa jurídica, eu sou contribuinte de IBS e CBS. Mas eu não posso fazer um contrato de mútuo sem tributação, meu amor. Mas então eu posso, mas eu não posso querer que ele use sem pagar nada para mim? Pode, é seu direito. Mas aqui na lei complementar está dizendo, para essa operação sem contraprestação, você tem que pagar IBS e CBS. E aí vocês acham que os milagrosos
das novas holdings por aí se atentaram para isso? Não, eles nem conseguem interpretar muitas vezes, Josi, a lei complementar. Tem gente que nem leu sequer a lei complementar. Vamos ser bem realistas, né? Bem realistas. E aí, É. gente, eu vou falar algo assim. Eu acho muito difícil da forma que a gente está passando por uma reforma tributária com leis novas, que alguém consiga virar e falar que não precisa estudar. Porque todo mundo tem dúvida. E quando eu falo todo mundo tem dúvida, nós advogados temos dúvidas, o fisco tem dúvida. Quer eu dar um exemplo de dúvida do fisco? Vocês devem ter visto no início do ano que foi feita consulta para 3 secretarias estaduais a respeito se o ICMS iria ou não compor a base de cálculo da CBS, do IBS, aliás, do IBS, não é? E das 3 secretarias, olha que lindo, cada uma deu uma resposta diferente. Cada uma deu uma resposta diferente. E aí vocês vão me dizer que quem nem estuda tributário sabe fazer reforma tributária com holding, pelo amor de Deus, gente. Agora eu não sei o que que é pior. Se é quem vai estudar com essas pessoas ou quem fala isso. Concorda comigo? Eu só tenho Tributário. certeza de uma coisa, Josi. Eu acho que para nós que trabalhamos de forma honesta, transparente, a gente vai ter muito trabalho. Pode não ser agora, tá? Mas estas pessoas que querem fazer aquele milagre que não existe e economizar, elas vão ter um sério problema lá na frente. E este problema, ele não se estende por 5, 10, 15, 20 anos. Exatamente. Então ele vem, ele volta e quando ele vem acontece o quê? Será mais caro, né? Era mais caro. Porque vai ser isso, porque eles vão ter. Josi, acho que fazem umas 2 semanas, uma empresa me mandou uma mensagem. Ai, a senhora pode olhar isso aqui para mim? É da empresa que eu trabalho, né? Claro que do que se trata. Ah, eu tenho uma DARF aqui da CBS para pagar. Eu, DARF da CBS? Sim, o contador mandou pagar. PIS e COFINS, que já é o novo do CBS, né? Quando eu olhei aquilo, eu disse assim, não é possível. Tirar uma alíquota de 7,5 para aquilo ali, eu disse assim, não, deve ter algum equívoco, né? Porque nós estamos num período de teste, não estamos pagando nada. As empresas estão fazendo o destaque do imposto. Mas tu faz o seguinte, eu vou te pedir para te questionar o escritório e eu gostaria que eles te enviasse a fundamentação desta DARF. Eles não sabiam. Eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo. Ou seja, se a empresa não tivesse questionado, e tem Eles muitas que não têm a quem questionar, elas vão pagar. E vocês acham que o fisco vai dizer assim, Josi, olha só, você pagou de forma equivocada. Ele não vai. Então, nós Exatamente. vamos ter uma enxurrada disso, entendeu? Porque nem sequer esse escritório, ele leu a lei complementar. O que eu tô falando, eu sei porque acontece. As pessoas não leram, tá? Então, nós não precisamos nos preocupar, porque a gente vai ter trabalho, não, mas a gente vai ter. Boa tarde, É, professora. Tudo Eu bem, meu concordo aí. querido? Tudo bem, professora Josi? Eu concordo aí com a colega. Eu acredito que este ano as pessoas, as empresas, não estão ainda muito preocupadas não com essa reforma tributária. Agora, com certeza, em 2027, vamos ter muito trabalho, porque os problemas vão surgir agora a partir de 2026. Eu venho tentando justamente, e algumas pessoas do meu ciclo, tentando vender um planejamento, uma consultoria, entendeu? As pessoas não estão nem aí, entendeu? Agora, com esta reforma, com um pouco que eu tenho estudado, os problemas vão aparecer. Porém, eu acredito que vai ser a partir de 2027. 2026 vai ser, até porque é um período de transição, como nós sabemos, né?
é quando vai começar a surgir os problemas de fato. E sabe qual é a questão também? É como as pessoas não estão estudando, como bem mencionou Catiúcia. Poucos leram as leis complementares que a gente já tem. Eles não sabem nem os problemas que podem ter. Porque quando a gente sabe os problemas, a gente já começa a estudar. Não é à toa que a PGFN criou uma estufa de teses. Porque a PGFN é burra, né, gente? Ela é bobinha, ela acha que tudo que estão fazendo aí de teses mirabolantes, que é para todo mundo ganhar dinheiro, tudo tá tudo certo. E aí nós que somos bobos, que não precisamos estudar, porque a PGFN, ela já está detectando o quê? Aonde é que vão estar os problemas? Que é isso que gente séria faz. Gente séria senta e estuda. E vê onde é que podemos ter problema? É aqui. Não tem como a gente detectar todos ainda, obviamente, porque a gente está estudando. Mas eu fico impressionada com quem não estuda, já cria as soluções, sem se atentar às consequências, porque não sabe quais podem ser as consequências. Então, assim, hoje a gente está com a reforma tributária, minha equipe hoje estuda muito mais, a gente sempre estudou, mas hoje a gente estuda muito mais. E vou te dizer mais também. É natural que a gente cometa falhas enquanto a gente está estudando. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado com o sistema anterior. O sistema anterior, a gente estava até montando um planejamento e discutindo, a gente discute muito nas reuniões. E aí, um dos advogados falou assim: tá, mas nesse caso tudo bem, a gente faz um empréstimo e tá tudo resolvido. Eu falei: oi? Não mais, meu amor. Empréstimo não mais, empréstimo e TCMD. Poxa, é verdade, artigo tal da lei complementar. Porque você tá tão automático a fazer o que você fazia no passado e que a nossa própria cabeça mudou. A gente talvez às vezes tem que pegar meio no tranco aqui. Eu sou assim, né? Tipo, ó, é verdade, isso aí era antes. Espera lá, deixa eu consultar aqui, deixa eu ver de volta, deixa eu estudar de novo, deixa eu ver. Então, eu acho muito arriscado não ter esse acompanhamento, esse estudo, porque a gente tem que ler, e são coisas que estão surgindo, que surgirão, como o Milton falou, que as pessoas nem imaginam. Agora, pense só uma coisa. Os problemas já chegarem para vocês é uma coisa, né? Então, alguém veio contratar vocês para vocês fazerem o planejamento, mas não fechou com vocês. E depois volta e a gente brinca, volta é mais caro. Aí é legal. Agora, e você ser o causador desse problema, você já parou para pensar? Você já parou para pensar que se você não estudar, como é que você vai mexer com holding, com planejamento tributário? Você que pode ser o causador desses problemas para o seu cliente? E aí a volta não é mais cara, não. A volta para você, ela é destruidora. Vocês entenderam o que eu falei? Eu não me meto a fazer o que eu não sei fazer, mas eu enfrento o que eu tenho para fazer. Eu estudo até ficar perfeito. E mesmo assim, corremos o risco de autuações, não é? Imagine se a gente não estudar para fazer isso. Se hoje vocês saírem daqui sabendo que não é simplesmente vocês aplicarem teses prontas para os clientes, eu já ganhei o meu sábado. Agora, se vocês falarem para mim, Josi, eu quero fazer isso, porque eu quero mudar minha vida. Eu quero também ter um carro importado, viajar. Eu quero ir para a Suíça, porque eu estou com inveja da minha sócia que foi para a Suíça. Eu quero. Vocês podem contar comigo. Que a gente vai todo mundo para a Suíça. Aliás,
fazer um curso de imersão lá na Suíça, tá? Aí vocês contem comigo, porque eu quero isso, seriedade, gente séria que está aqui, que está estudando para melhorar o conhecimento, para aplicar para os clientes, por conta da responsabilidade, do comprometimento que a Adriana falou. Aí contem comigo, tá? Gente, eu não sei se vocês compreenderam a quantidade de informações que nós vimos nesse sábado. Mas é possível que vocês tenham compreendido a quantidade de problemas que nós teremos para resolver, né? E aí eu falo que é esse o meu ideal mesmo, porque a gente tem muitos problemas, muitas coisas. O Norato está aqui, não me deixa mentir, mas cada vez que a gente assina um contrato, eu demoro um tempo para conseguir encontrar as soluções, mas depois que vai, também vai, né, Norato? A gente vai que é uma maravilha, mas porque a gente para, senta, pensa, repensa. Às vezes o cliente pode até achar que a gente não está fazendo, o que eu aprendi também na advocacia é mostrar o valor do nosso trabalho. Aprende isso, porque o cliente que ele paga mensal, se você não der respostas a ele, ele vai achar que ele está pagando para você não fazer nada. Então, o tempo inteiro a gente tem que dar essa resposta, a gente tem que estar com ele o tempo inteiro, porque aí ele precisa olhar para você e falar: poxa, eu estou pagando barato para essa pessoa mesmo trabalhar tanto, não é? Ele tem que sair com esse sentimento. E não o contrário, de que ele está pagando por algo, porque senão ele vai encerrar o contrato dele. E é o que eu disse para vocês. O difícil não é encontrar cliente, o difícil é manter o cliente, tá? Então a gente tem que trabalhar e mostrar aí com essa reforma o quanto de coisa que a gente tem realmente. Eu tenho muitas coisas ainda para falar para vocês, e vocês vão falar: mas por que não falou tudo? Primeiro, porque são tantas coisas, são tantas coisas. Durante o nosso curso agora, a gente tem um curso novo que é o tributarista referência. Tem gente aqui que já fez o tributarista referência, mas hoje o nosso tributarista referência, ele é totalmente diferente daquilo que vocês já tiveram no passado. Primeiro, por conta do dinamismo da reforma tributária. Então, 2 sábados no mês a gente tem encontro assim, que é aula, conteúdo, 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 conteúdo. Será que tem alguém aqui da turma nova de tributarista referência? Tem? Júlia, é ou não é? Os nossos sábados têm sido emocionantes, não tem? Sim, sempre bastante discussão. Não. Quando eu cheguei no escritório para trabalhar, nesse escritório, nessa sociedade, eu estou há 6 anos. A gente tem que fazer o básico, bem feito. Às vezes a gente quer fazer as outras coisas, mas se você não faz o básico bem feito, você não faz nada, você não tem nada. E a gente não tem. É interessante, porque assim, se a gente for comparar com altos escritórios de São Paulo, do Rio de Janeiro, a nossa equipe, ela não tem aqueles caras que foram estudar fora do Brasil, que não sei o quê, blá. Mas a nossa equipe, ela é infinitamente melhor que os outros, por pura dedicação, por fazer o certo, o que tem que ser feito realmente. Então, assim, os nossos resultados têm sido tão maravilhosos. Eu acho, Iana, acho que só um caso que a gente perdeu e que a gente ganhou no final, né? A gente perdeu, mas a gente ganhou. O que eu quero dizer? A gente perdeu. A gente perdeu a ação, porém a gente ganhou o que a gente queria para o cliente, que era trazê-lo para o simples. E a gente fez a estratégia da advocacia, como a gente diz, que a gente trouxe para o simples, encerrou o processo, estava já no simples, já estava direito adquirido, a gente já ganhou. Então, assim, essa também é a visão da advocacia e que a gente vou usar o termo, compreenda, malandro. Malandro é desperto. A gente sabe lidar a estratégia aqui, realmente. E uma coisa que é bacana, eu não acho que eu sou uma pessoa inteligente.
mas eu sei que eu sou dedicada a tudo que eu faço. E muitas vezes eu paro e penso assim, como é que eu consigo isso? Porque o mundo é difícil, gente. E então é isso que eu quero dizer para vocês. Se vocês fizerem o básico bem feito, vocês vão alcançar resultados que talvez vocês nem imaginem que alcancem. Eu falo isso justamente porque por mais que eu seja sonhadora, tem resultados que eu nunca imaginei que eu fosse alcançar. E é isso que hoje eu colho. Eu muitas vezes estou em algumas mesas sentadas que eu penso, como é que eu estou sentada aqui? Como é que as pessoas estão aqui para me ouvir? Por que que as pessoas querem me contratar? E elas poderiam estar contratando qualquer outro advogado. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente fica assim, meu Deus, eu consegui, eu cheguei onde eu queria. Fruto de muito estudo, muita dedicação, de muitas noites sem dormir. Mas deu certo. Só que não deu certo porque eu tive sorte na vida. Eu acredito que a gente precisa de sorte, porque eu acho que também a gente tem que estar no lugar certo na hora certa. Só que quantos de nós talvez já estivemos no lugar certo na hora certa e não tínhamos nada para oferecer? Vocês já pensaram nisso? Então, quando a gente está preparado, a gente pode cair nesses lugares. E aí, quando a gente está preparado e cai nesses lugares, a gente consegue ter os frutos. Então, eu não fiquei falando, eu não tenho a sorte que fulano teve de conseguir isso. O que eu fiz foi, deixa eu sentar aqui e estudar, deixa eu fazer diferente. Eu agradeço a presença de vocês. Adorei. Vocês foram 10. Parece que foram selecionados esses alunos para a aula de hoje, viu? Contribuíram demais. Estou saindo daqui com uma bagagem super legal e com uma experiência muito legal de ter. Adorei rever algumas carinhas que eu estava morrendo de saudades, muitas saudades mesmo. Gente, um beijo grande para vocês e espero encontrá-los dia 28 novamente. Beijo, Milton, adorei te ver aqui. Beijo, Aninha, Thalita, Júlia, Adri, Cíntia, Catiúcia. Beijo, gente.